Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de maio. O Senado agora está começando. Você estava acompanhando sessão em homenagem ao ex-ministro da Justiça, Fernando Lira. A sessão continua sendo transmitida pela página da TV Senado na internet e, se você está em Brasília, por um dos nossos canais da Multiprogramação. Veja outras notícias do Senado. A Subcomissão do Tráfico de Pessoas, que funciona no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado, realizou hoje uma audiência pública para lançar o movimento Ação Integrada, uma iniciativa do governo federal para prevenir o trabalho escravo no país. O movimento Ação Integrada insere as vítimas de trabalho escravo em projetos de qualificação profissional. A ideia partiu de autoridades públicas do Mato Grosso e, em 3 anos, já capacitou 434 pessoas. Os cursos são oferecidos enquanto o trabalhador recebe o seguro-desemprego. A ideia é justamente essa, de fazer com que esse tempo de 3 meses ele pudesse receber um investimento capaz de não precisar mais voltar para a mesma condição que eles estavam. Já não basta apenas resgatar. Resgatam trabalhadores e daqui a alguns meses, quando retornam nos mesmos locais, quantos deles já se depararam com os mesmos trabalhadores nas mesmas condições? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente mais de 20 milhões de pessoas vivem em situação de trabalho escravo no mundo. 2 milhões só na América Latina. No Brasil, a maioria das vítimas é explorada no campo. 45% não foram alfabetizadas, 85% nunca fizeram cursos profissionalizantes, 60% das pessoas resgatadas já tinham sido exploradas antes. Para os participantes da audiência, o movimento Ação Integrada pode reduzir esses índices. O Ministério do Trabalho, a CIT, no que for possível, vai fazer tudo para poder levar esse projeto para outros estados e destacar que é fundamental a participação de todas as instituições que venham realmente aí nos ajudar. Então, um trabalho de prevenção e de reinserção dos nossos trabalhadores que estão em situação análoga ao de trabalho escravo só será de fato efetiva se for integrada com diversas outras políticas envolvendo diversos atores da nossa sociedade, diversos órgãos, não só públicos, mas também privados e a sociedade civil. Amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar as emendas ao projeto que altera as alíquotas do ICMS interestadual. A proposta é acabar com a guerra fiscal entre os estados brasileiros. O senador Lindeberg Farias, presidente da CAI, busca entendimento para a votação de 14 destaques. O texto principal já foi aprovado pelos senadores da comissão. O texto aprovado no fim de abril reduz o ICMS para 4%, porcentagem prevista para entrar em vigor em janeiro de 2021 e que vai atingir mais de 90% das transações comerciais do país. Mas há uma lista de exceções. Os produtos industriais e agropecuários com origem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Espírito Santo terão alíquota especial de 7%. A Zona Franca de Manaus e outras áreas de livre comércio da região Norte ficaram com alíquota de 12%. Muitos parlamentares criticaram as novas regras. Agora, na tramitação do projeto, já você tem 4%, 12% e outra de 7%. Já não é mais da Zona Franca de Manaus só e nem do gás, agora já são produtos agropecuários. Então está virando uma árvore de Natal, está complicando mais o sistema em vez de simplificar. Vai na contramão daquilo que o Brasil precisa. Para votar o texto básico, foi necessário garantir a análise de 14 emendas propostas pelos senadores. A gente acha que é uma votação muito importante, tem que ter um quórum muito alto. Houve solicitação de vários senadores. Então a gente vai colocar em pauta no dia 7. No dia 7 a gente quer votar os destaques apresentados pelos senadores. Entre os destaques estão uma alíquota de 12% para as operações entre todos os estados da região Norte, a mesma alíquota de 12% também para produtos de informática e operações com gás natural. Alguns senadores querem ainda que a redução gradual do ICMS seja concluída em 2018 e não em 2021, como prevê o texto aprovado. Outra emenda sugere que as mudanças no ICMS só entrem em vigor depois da regulamentação de um fundo de compensação para cobrir as perdas de arrecadação dos estados. Às vésperas da votação, o senador Lindeberg ainda costura acordos. Vamos conversar também, junto com o relator, com o Ministério da Fazenda, para ver se é possível
incorporar algumas sugestões e construir alguma negociação que elimine alguns desses destaques. Mas 14 destaques de votação separada também não é o fim do mundo. Acho que a gente consegue votar com velocidade aqui. Responsáveis por empresas que não retirarem o nome do consumidor de cadastros negativos após o período de 5 anos poderão ser punidos criminalmente. É o que prevê um projeto de lei em votação no Senado. O Código de Defesa do Consumidor é claro. O comprador não pode ficar com o nome sujo por conta de débitos realizados há mais de 5 anos. Mas toda semana pessoas vão aos PROCONs do país reclamar do descumprimento da regra. Ele tinha um débito e há 5 anos, passado esse prazo, ele se dirige a uma loja para comprar um refrigerador, um bem qualquer, e ele não consegue financiamento ou parcelamento em detrimento do seu nome estar negativado. Os bancos normalmente mantêm essas informações pelo menos por 10 anos e pode mantê-las até por 15 anos. Então, é uma questão só de como o banco de dados trata o assunto. E normalmente deveria sair depois de 5 anos, mas nem sempre sai. Para o diretor do PROCON, é uma estratégia das empresas. A empresa, ela pode pensar da seguinte forma: eu vou manter negativado, que quando ele precisar comprar, ele vem me procurar. Deve ser por isso, mas essa prática, ela não pode existir dessa forma. Atualmente, quem desrespeita a regra pode sofrer punições administrativas, como o pagamento de multas e de indenizações. Um projeto de lei no Senado quer tornar a irregularidade um crime. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. É fazer justiça a quem dá duro, a quem procura pagar suas contas em dia, para que ele possa ser reconhecido e tenha a sua reputação e a sua credibilidade plenamente contemplada. A autora da ideia ressalta que apenas os bons pagadores serão beneficiados com o projeto. Não é para caloteiro, não. Isso é para uma pessoa que teve, em algum momento da sua vida, uma dificuldade momentânea. Isso qualquer pessoa pode ter um problema, né? Então, mas ela supera aquilo, paga a sua dívida, negocia e tem que sair da ficha suja, né? Do cadastro negativo, né? O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. O Congresso Nacional homenageou nesta segunda-feira o ex-ministro da Justiça do governo Sarney, Fernando Lira. Ele morreu em fevereiro aos 74 anos. Durante a sessão, os parlamentares relembraram os 40 anos de vida pública do político pernambucano e ressaltaram o papel dele na redemocratização do país. Fernando Lira foi deputado federal por 6 mandatos. Durante o regime militar, atuou no grupo autêntico do MDB e se tornou um dos líderes do movimento pelas eleições diretas. Com a derrota da proposta, ajudou a articular a candidatura de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Foi indicado como ministro da Justiça do novo governo e exerceu o cargo entre 85 e 86 durante o mandato de José Sarney. Na sessão do Congresso em homenagem a Fernando Lira, o senador Pedro Simon destacou que a liderança do então deputado foi fundamental para a vitória de Tancredo Neves. Fernando Lira foi o grande arquiteto da construção e da viabilidade desta candidatura. E a luz se fez. Naquela que, com certeza, foi uma das melhores parcerias políticas da história brasileira. A construção de Tancredo, candidato. O deputado Roberto Freire, que militava no Partido Comunista durante a ditadura, lembrou que Fernando Lira combateu a ideia de dissolução dos partidos oposicionistas. Com a derrota sofrida nas eleições de 1970, alguns líderes do MDB defendiam que os partidos não enfrentassem o governo militar pela via eleitoral. E eu me recordo de Fernando Lira, junto conosco, o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, junto com Jarbas, Marcos Freire, setores do MDB do Rio Grande do Sul, contra essa tese, que era do desespero. A coragem de Fernando Lira na defesa da democracia foi ressaltada pelos parlamentares, que reconheceram nele mais do que a vocação política. Devo ressaltar que para fazer política naqueles dias
principalmente quando se estava na oposição, não bastava apenas ter a vocação. Era necessário também muita coragem, física inclusive. E isso Fernando sempre teve de sobra. O Senado agora termina